Comunidades Brincantes, uma série compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular, da tecnologia, da circularidade, do envolvimento e da cooperação. O quanto o Brasil é negro, o quanto a Amazônia é cercada de quilombos, o quanto essa influência africana é bastante importante para as nossas danças. Coco, ciranda, carimbó, cacuriá, é uma riqueza incomensurável. A gente precisa brincar, faz parte da construção de todo o nosso sistema neurosensorial, precisamos do brincante. Quando nasci, circulou no festival, nasceu a Maria, nasceu uma menina, o nome dela, Maria. O afeto é aquilo que nos transforma, o afeto é aquilo que nos dá capacidade de elaboração das soluções e de fabulações, feitiços e outros nessa vida. É refinar a audição, é você poder enxergar mais longe, é você ampliar as possibilidades de comunicar para além da palavra. Mas afinal, o que é a vida? Será possível responder a essa pergunta tão profunda através da ótica do palhaço? A arte brincante pode nos levar adiante, inventando modos de viver que dialogam com a terra através de linguagens oferecidas pelos ciclos naturais. Mestres e mestras da cultura popular vêm passando de geração em geração um conhecimento que deve ser preservado, reinventado e compartilhado para que os nossos descendentes saibam cantar em roda, brincar em circos e atuar na vida as melhores perspectivas do humano no sentido mais íntimo daquilo que expressa a pedagogia do bem viver. E hoje quem está aqui para apresentar comigo esse episódio é a Palhaça Laranjeira. Respeitável público, a cultura popular pede licença com as vestes da arte brincante e te convida para uma viagem que passeia pelo Instituto Brincante, pelo carimbó, pela muda outras economias, pelo palhaço, pela música e pelo carroça de mamulengos. Em palhaçaria, cultura popular e arte brincante, Comunidades Brincantes convida Rosane Almeida, Bárbara Castro, João Artigos, Bete Albano, Gabriel Delmar e Maria Gomide, do Carroça de Mamulengos, uma filósofa brincante que vem nos encantar buscando responder a essa pergunta tão desconcertante: o que é a vida? Olá! Para quem não me conhece, o meu nome é Maria Gomide. E para quem me conhece, o meu nome também é Maria Gomide. Quando me convidaram para eu estar aqui gravando um áudio para participar desse programa, falando a respeito das comunidades brincantes, eu pedi uma pergunta para então nortear o meu áudio. E me mandaram uma pergunta muito simples: o que é a vida? Bem, eu quase caí para trás, porque responder uma pergunta como essa não é uma coisa tão simples assim. Embora seja uma pergunta simples, os seres humanos estão há séculos e séculos em busca da resposta dessa pergunta. Quem dera eu tivesse a resposta dessa pergunta que tanto acalenta os pesquisadores, os poetas, os cientistas. Eu não posso responder o que é a vida. Talvez eu possa dizer um pouco o como é a minha vida. Eu nasci em um festival de teatro em Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu sou potiguar, porque nasci em Natal. E nasci rodando chapéu. É verdade, porque os meus pais, Carlos Gomide e Shirley França, marinheiros de primeira viagem, porque eu sou a primogênita deles, estavam morando em Juazeiro do Norte, lá no Cariri. Vieram para um espetáculo achando que ia dar tempo de voltar. Então, quando nasci, circulou no festival. Nasceu a Maria, nasceu uma menina, o nome dela, Maria. E com isso, peguei foi estrada.
Eu sei que de estrada em estrada eu nunca parei foi de viajar. Ah, por quê? Porque eu nasci numa carroça, quero dizer. Eu nasci numa carroça de mamulengos. Carroça de mamulengos é o nome da minha família, é o nome de uma companhia de arte, de circo, de histórias, de dança, de memórias, de costumes, de tradição. É minha escola de arte de viver, é uma família de brincantes. E eu nasci primeiro, mas depois de mim vieram uma ruma de gente. Nasceu Antônio. Antônio nasceu no Crato, Ceará. Depois nasceu Francisco, em Juazeiro do Norte, também no Ceará. Depois nasceu o João, que nasceu em Brasília. Depois nasceu Pedro e Mateus, gêmeos, lá em Fortaleza. Depois nasceram Isabel e a Luzia, também lá em Brasília. Nós somos 8 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe, que também são pais e mães de muitos bonecos, de espetáculos, de sonhos, de gente e de muitos outros brincantes que foram se encantando, que foram chegando, que foram se aproximando dessa arte viva que a carroça de mamulengos representa, exerce e mantém uma chama acesa por onde passa. Hoje, nós já estamos inteirando 46 anos de história. Aqui, todo mundo, quando nasceu, ganhou nome de gente, nome de palhaço, figurino, perna de pau e cena feita e pronta. Uns vão aprendendo com os outros como uma forma de aprender pela vivência. Nós temos muita história para contar. E cada um que conhece esse pedacinho da história vai contar do seu jeito, porque não é assim? A gente conta pela luz do nosso olhar. E quem sabe aí esteja também uma pista para a gente responder essa pergunta do que é a vida. A vida, quem sabe, é um caminho que nos proporciona a gente viver histórias. Quem vive uma bela história, eu garanto uma coisa, vai ter uma boa história para contar. Desse, meus amigos, não vai lhe faltar o pão, nem o teto, nem o agasalho, porque se for preciso, ele roda o chapéu. Eu já nasci sabendo dessa sabença. Até hoje eu rodo o chapéu para viver nesse mundo e eu não estou sozinha. Eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, eu tenho até uma filha. A minha filha tem 9 anos e também está comigo. Está comigo desde sempre, rodando o chapéu desde a barriga. E ela, inclusive, está estreando um espetáculo solo agora, chamado Babauzinha. Então, nessa carroça de mamulengos, tantos brincantes já brincaram e continuam brincando. Nós já estamos na 3ª geração. Aí você me diz, é uma companhia de teatro? Sim. É uma escola de tradição? Sim. É uma família? É também. Somos gentes, brincantes, vivendo nesse mundo de meu Deus, contando histórias. João Artigos, da Muda Outras Economias, é palhaço, filósofo, hackeando o sistema. Escutem só a fala dele. Sou João Carlos Artigos, palhaço, autodenominado Exu Laboral, também palhaço hacker. Sou um brincante e faço parte da Rede Muda Outras Economias e também da Rede Latino-Americana de la Risa. Essa tecnologia da circularidade, ela precede o circo. Pois a gente já está em roda há muito tempo. A gente já está em roda em volta do fogo, a gente está em roda para comemorar, a gente está em roda para celebrar, para festejar. Assim a gente foi fazendo a vida. Inclusive, quando a gente está em roda, deixamos de ser linear para poder processar a vida com início, meio e início, como um processo contínuo.
que vem desde o infinito passado e vai até o infinito futuro. Uma cosmopercepção. E se a gente for pensar nessa arte brincante, a gente está em roda para dançar o coco, para jongar, para jogar capoeira. E aí eu só citei artes que, por exemplo, quando a gente está em roda, são conduzidas pelo olhar. Todas as artes estão metidas dentro do circo, debaixo daquela lona. O circo todo mundo é responsável pela sobrevivência da comunidade. Um sentido primal da palavra economia, que é casa, vem de eco. Essa casa, que é esse teto que nos dá unidade, e todos nós somos responsáveis pela sobrevivência de todo mundo que está ali. E aí a Muda entra, faço parte da rede Muda Outras Economias, que é uma moeda complementar, uma criptomoeda. A gente usa a tecnologia do blockchain, mas é formada por um coletivo de pessoas analógicas, de pessoas que estão conectadas pelo olhar, pelo afeto. E a palavra afeto é outra palavra importante dentro dessa roda que estamos aqui riscando. O afeto é aquilo que nos transforma, o afeto é aquilo que nos dá capacidade de elaboração das soluções e de fabulações, feitiços e outros nessa vida. Quando eu estou falando da Muda, eu estou falando de uma economia do afeto também, uma tecnomagia. E eu estava falando tudo isso porque foi isso que fez a Muda, desde 2019, conectar palhaço como eu, como professores como a Adriana Schneider, como atrizes brincantes como a Helena Stewart, ou como um surfista hacker, o Luiz Haddad, a produtora EQED, Flávia Berton, Ivan Cruz, que trabalha com a Rádio Assuna, tem mais a Flavinha Macedo, que é a nossa construtora de comunidade. E hoje a gente tem uma plataforma com 4.000 pessoas, porque a Muda já nasce justamente com o objetivo de criar mecanismos de acionamento e exponencialização das riquezas que a gente já sabia que tinha. Então, essa roda da circularidade, desse ciclo que eu estou falando, dessa brincadeira popular que eu estou falando, dessa economia que eu estou falando, ela está baseada na subversão da nossa noção de tempo e espaço, para alimentar as nossas subjetividades, alimentar o que nos possibilita fabular. É Rosane Almeida, do Instituto Brincante, que vem aqui nos brindar com tamanha riqueza transbordante de sua fala. Meu nome é Rosane, eu sou de Curitiba e eu sou casada há 40 anos com um pernambucano que chama Antônio Nóbrega. E esse meu encontro com ele me colocou num mundo muito diferente daquilo que se desenhava na minha infância. Curitiba tem uma maneira das pessoas se relacionarem, uma visão da figura masculina. Conhecer o Nóbrega, conhecer esse universo, me fez reconhecer outras maneiras do masculino existir. Masculino que canta, que dança, que veste saia, que celebra, que sorri, que brinca, porque ele me apresentou para esse universo de cultura popular. Até os meus 16 anos, eu tinha essa relação com música, com teatro, com dança, numa visão eurocêntrica, norte-americana. E aí ele me apresenta para aqueles homens que não tinham dente, semi-analfabetos, e esses homens traziam reflexões, visões de mundo, maneira de se relacionar, uma receita até para a gente reorganizar a nossa sociedade. Porque o humor que eu identificava dentro das manifestações populares não era um humor que dependia de você diminuir o outro. Um humor ligado a uma visão graciosa de si. É você achar graça da sua própria vida. Uma ferramenta para resistir às dificuldades que aquela comunidade se encontrava. A outra coisa que eu achava muito interessante, um existir generoso, uma maneira generosa de estar no mundo. Então essa generosidade era como se ela transbordasse por todas as ações. E eu achava isso fascinante, porque eu vinha de um outro canto do país e eu me sentia acolhida. A outra coisa que eu achava muito interessante, a lucidez dessas pessoas. Eram conceitos profundos de uma observação da vida. Essas pessoas me mostraram a possibilidade de você refinar o olhar para o seu entorno, para aquilo que acontece. Isso terminava gerando um território de produção de conhecimento, um conhecimento que vinha dessa observação, dessa sensibilidade para o seu dia a dia. Eu até montei uma aula para os meus alunos que eu falava da lógica da guerra, a lógica da conquista e a lógica da sensibilidade. Dentro dessa
categoria do sensível, você pudesse mapear todas as necessidades que o ser humano tem, grande parte dela. Uma parte do ser humano depende de um conforto físico, depende de estratégias, depende de uma disciplina, mas outra parte não. Outra parte, essa nossa ideia de civilização, ela não dá conta de outra coisa que pulsa dentro das pessoas. E é onde eu acho que entra a sensibilidade. A gente andou a passos largos em relação a certas conquistas. Isso eu acho que alargou muito o alcance que a gente pode ter num território que é primoroso para o ser humano, que é o território da comunicação. Mas todo esse território, esse ganho dessa comunicação, ela não garante essa consciência de si. A informação, ela não dá conta, porque a consciência de si, eu não tenho estudo suficiente para provar isso, mas trabalhando com pessoas, gostando de viver com pessoas, o que eu vou vendo é que gente é fruto de experiência física, e é o que a gente procura fazer lá no Instituto Brincante, propiciar essas experiências físicas ligadas a esse potencial do ser humano. É refinar a audição, é você poder enxergar mais longe, é você ampliar as possibilidades de comunicar para além da palavra, comunicar por sensações que têm a ver com cores, com formas, com cheiro, um tanto de possibilidades que o ser humano se comunica. Então, você ter uma sociedade organizada em torno do conceito, dessa lógica que a gente tem, a gente vai justificar uma série de coisas, mas a gente está a um passo da hipocrisia, porque a gente vai dizer um monte de coisa das quais nós não somos capazes de colocá-las em prática, com essa consciência de si, de existir da mesma elegância que a natureza se coloca. Aí eu acho que o ser humano começa a acrescentar alguma coisa no espaço que a gente tem. Bárbara Castro é atriz e brincante. Ela nos conta um pouco da sua trajetória e nos dá uma aula sobre o carimbó. Olá a todos, eu sou Bárbara Vento, sou produtora, atriz, arte educadora e brincante da cultura popular. Eu sou de Altamira, no Pará, e fui criada em Macapá, no Amapá. O meu pai é palhaço, ele tem um ponto de cultura lá no Amapá, numa cidadezinha chamada Ferreira Gomes, que é um ponto de cultura onde o brinquedo principal é a perna de pau, malabares e o teatro, principalmente a palhaçaria. E o meu contato com carimbó foi aos 6 anos de idade, na escola. Esse contato mexeu bastante comigo e eu nunca mais deixei de dançar o carimbó. Carimbó é um ritmo, é um tambor, é uma dança. Esse nome curimbó, ele vem do tupi-guarani. Curi é pau-oco, escavado é imbó. Então é um pau-oco que eles escavam mais ainda e colocam o couro e afinam com as cordas, com o calor. Quando a gente foi morar no Amapá, eu percebi muita coisa assim em relação à Amazônia, o quanto o Brasil é negro, o quanto a Amazônia é cercada de quilombos, o quanto essa influência africana é bastante importante para as nossas danças, principalmente para o carimbó. O carimbó ele tem essa influência indígena, né, através do maracá, da forma de dançar, do pisar no chão, né? Esse pisar descalço, esse pé que bate, que anda e que rebola, traz essa malemolência africana também. E os braços para cima, saudando a natureza, esses braços que se levantam. As danças impares também são influências portuguesas e espanholas. E o carimbó, ele é patrimônio brasileiro desde 2014. Eu pude contribuir com o meu grupo na época, o Paideguará, para a assinatura dessa luta aí do carimbó com os mestres, a salvaguarda do carimbó, através da comunidade Santarém Novo, que são os quentes da madrugada. E atualmente o nosso contato continua sendo eles, nosso instrumento é também dessa comunidade. Uma cultura da oralidade, é uma brincadeira, é um brinquedo, é uma dança, é um ritmo que vem passando de vô para filho, para neto. E eu trabalho atualmente com Carim Baby, um projeto que também traz a cultura da Amazônia, com contação de histórias, lendas da Amazônia, dança, música, ritmo. E as crianças podem tocar, aprender e brincar com a gente, o carimbó. O carimbó é isso, para mim ele é um pulsar, é o que me impulsiona, é a minha bandeira, é a minha força, é o meu ventar. Viva o carimbó de cada dia, viva a cultura popular, viva a alegria! Chegou o carimbó na ventania, ele sobe e desce rio,
para alegrar seu dia. Chegou o carimbó da ventania. Gabriel Delmar é palhaço e vem pesquisando os arquétipos dessa figura nas sociedades. Caminhei no fio da navalha, sambei. Boas noites para quem é de boas noites. Meu nome é Gabriel Delmar, sou filho de Maria, minha Nossa Senhora da Conceição, da veste de Nossa Senhora da Aparecida, do manto azul estrelado sagrado. Estou a serviço de Aruanda e nesse laboratório que eu venho vivendo, experienciando do que é estar aqui, nesse ciclo encarnatório. E toda a cura da minha vida, assim, o que está regendo nesse momento, está sendo o espírito Ryoka nesse processo do despertar do palhaço. Então Ryoka era o sacerdote sagrado nas tribos Lakotas, então o palhaço sagrado. Aqui no Brasil existe o Rochua, que é na tribo dos Kruá, no norte do Brasil. Ele é um palhaço sagrado. O arquétipo do espírito brincante é o arquétipo do tolo sagrado, do bobo. E o papel dele é, de forma harmoniosa, questionar a rigidez da tribo, o espírito brincante. Nesse trabalho de pesquisa, pude compreender que esse arquétipo ele está morto na nossa sociedade. Daí tanta rigidez dentro desse nosso sistema de educação, principalmente. E é biológico também. Nossa biologia, nosso sistema, a gente precisa brincar. Faz parte da construção de todo o nosso sistema neurosensorial. Precisamos do brincante. Isso é biofílico, que é o nosso gene da conexão. Minha casa hoje é uma escola de circo e um quintal brincante na cidade de Paraty. O sonho é a construção do circo escola. Esse espaço é lúdico e tem as suas próprias metodologias desenvolvidas em laboratórios de estudos de pesquisa. Inclusive agora chegando o laboratório de pesquisa junto com as crianças neuroatípicas e autistas. Essa escola, então, tem a inteligência emocional na base. Essas metodologias são as metodologias do Farol. O Farol é o design da inocência. E esse é o projeto Sonhos que se Somam. E você me encontra na rede com @GabrielDelmar_bonsventos. Beth Albano é cantora, compositora, professora e brincante. É uma honra tê-la aqui com a gente, Beth. Olá, eu sou Beth Albano, sou cantora, compositora, professora de música. Eu acabo de lançar o CD Embrulha para Presente, através do edital Sesc Pulsar. Foram 7 shows e foi uma experiência sublime de encontro com o público, de troca, de muita emoção. E o CD está em todas as plataformas. Além desse trabalho, também tenho o Quintal Mágico, que apresento junto com Dudu Godoy e Lars Rockerberg, sanfona e zabumba, lá em frente ao Museu Histórico da cidade, no Parque da Cidade, na Gávea, aos domingos, uma vez por mês. Esse trabalho traz a riqueza da música popular do Brasil, da música de raiz do Brasil. Coco, ciranda, carimbó, cacuriá, uma riqueza incomensurável. Um Brasil imenso, com os seus lugarejos que têm suas festas, suas danças, suas tradições. Essa beleza de trabalho que aprendi e devo muito ao Itaércio Rocha, o mestre que criou conosco o Boi Moleque Garboso no SEAT, escola onde eu dei aula por 25 anos. E agora tenho a oportunidade de compartilhar com as famílias. Além desses 2 trabalhos, tenho o primeiro CD, Todo Céu para Voar, em parceria com a Lully, foi lançado em 2002 e que agora vai ser colocado em todas as plataformas também. Eu fui professora durante 29 anos na Escola de Dança Angel Viana, no SEAT, como já citei. Durante 20 anos também dei aula para atores na Faculdade Estácio de Sá. Escola Nacional de Circo, dei aula um tempo, no grupo de teatro Moitará. Esse ser brincante que existe em mim, ele está presente nas aulas e nos shows. Eu acho que a principal razão da minha música existir é justamente poder tocar o coração das pessoas e fazer essa comunhão em torno da música.
Conta-gotas poético com Diana Graça. Salvar a lucidez. Corpo engomado, calado de histórias. Que realidade é essa? Tão travada que tem vergonha da vida e até precisa colocar o riso na conta do bar. Quero não, a alegria é meu ouro. Sou ser brincante para salvar a lucidez e deixar o afeto ter vez para fazer a revolução. Tá na hora de reconhecer que o palhaço é sagrado, guardião da tecnologia mágica do riso. Quero brinquedos que fazem o coração cantar, o corpo vibrar. Quero a ciranda, circo, carimbó, contação de histórias e causos. Rodar com o boi seus sotaques. Quero honrar, saudar, viver a cultura popular. Comunidades Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até o nosso próximo episódio com o tema Memórias de Escravidão e Liberdade, Festas de Arribação.